Eu havia feito explicações para vocês, dado exemplo, falado que isso é baseado aí baseado na análise da DRE, e nós temos o cenário que essas análises elas geram um relatório. E eu havia falado que justamente hoje eu iria explicar e dar um exemplo aí de relatório. Contudo, né, tem alunos que não fizeram a conta. Então a gente precisa primeiro resolver a conta para chegar nessa tarefa aí. Então eu vou só relembrar, ó, a análise horizontal, ela vai observar a variação de um ano para o outro das contas, tá? Então quando eu falo contas, eu estou falando de contas no sentido, tipo, eu tenho estoque 2020, estoque 2021. Então é uma conta o estoque. Eu tenho bancos 2020, banco 2021. É uma conta. Tudo isso é conta, tá? E essas contas são usadas aí para que a empresa possa monitorar a sua situação. Até porque aí já auxilia para verificar se houve aumento ou se houve redução, se a situação está boa ou se está ruim, tá? A fórmula é essa, já vou botar o print aí, espero que... Bom, vocês que estão aqui sempre estão na aula, né? Eu ia falar, espero que tenham isso. Vou até marcar um arroba para ver se motiva mais gente a entrar aqui. Mas essa primeira fórmula é pegar o valor e dividir pelo período anterior, tipo o valor que eu tenho hoje ou o valor atual, e divido. A análise vertical, diferente da horizontal, ela é uma comparação com o ano anterior. Então, desculpa, o outro é a comparação com o ano anterior. A vertical é baseado no seu total ali, quanto que cada conta tem de participação, tá? Aí quando eu falo quanto cada conta tem de participação, vamos supor, pagamento para fornecedor. Quanto representa o pagamento para fornecedor do meu total que eu tenho? Tudo isso me dá aí um panorama para que eu consiga ver assim se eu preciso enxugar um pouco mais as minhas contas, se eu preciso explorar melhor aí, às vezes questão de pagamentos a longo prazo, tal, para que eu possa ter um respiro no meu caixa. Então, a fórmula dessa, né, é o valor do item dividido pelo total da conta lá. Na primeira que eu tinha feito, eu até tinha dado com contas diferentes. Aí nessa que eu dei da última aula, eu botei lá o valor total e aí você tinha que dividir pelo valor total, que era o primeiro na primeira linha. Ó. Então esta é a tabela do exercício. Agora que chegaram mais aí. Teve alguém que fez? Ou não? Nope. Ninguém? Ninguém vai se pronunciar porque não fizeram? Deus tá vendo, hein? Thaís não fez, Thaís? Triste, hein? Maria Eduarda também não. Matheus, que tá aí nessa foto aí em Campos do Jordão, não fez, Matheus? Meu Jesus. Bom, então eu vou fazer com vocês só a explicação. Da semana passada, João. Eu vou fazer aí a primeira coluna e a segunda, e eu vou deixar as outras para vocês poderem fazer, então, porque eu até abri uma tarefa, que aí eu vou explicar ela, que é em cima aí de um estudo de caso, tá? Mas tudo bem, né? Vejamos aí como é que vai ficar. Isso daí é aquilo que eu deixei da última aula, eu ainda até tirei dúvida, teve gente que perguntou coisa, tal. É, e aí eu vou acabar então fazendo com vocês. Deixa eu ver. Ah, tudo bem. Faz parte, Cauane. Tudo bem, tudo bem. Bora. Então tá. Ó, primeira coisa, a gente vai calcular aqui as vendas líquidas, é a análise vertical, tá? Ó, X1, deixa eu colocar a caneta. Estamos aqui no X1.
Óbvio, né? Se eu for fazer a análise vertical, como as vendas líquidas, elas representam aí o total que eu vou comparar das minhas contas, vocês precisam só olhar, entender que ela é o total e não vai precisar fazer conta nenhuma. Então ela vai ser aí o 100% da história. Porque se eu fizer o valor ali da conta dividido pelo valor da conta vezes 100, vai dar ela mesma. Então, observando a análise vertical, ela representa o total ou o 100% aí da conta. Tá, esse daí não tinha nem o que fazer conta. Só coloquei aí como estava em branco, só para que vocês soubessem. Agora, a segunda, que são aí, ó, custo das vendas. Esses valores aqui, você vai ter que dividir pelo valor de cima e multiplicar por 100, porque a gente está fazendo a análise vertical, ok? Análise vertical. Quanto deu aí? Quem foi que fez aí, que falou? João Vitor, Eu ela, fala aí. deu 75,5%. Uhum, tudo bem, tudo bem. Ó, o João Vitor já arredondou. Eu até lembrei de você, ô João. Você estava usando com duas casas aí, mas sem problema. Tá? Então, o que significa? O custo das vendas representam aí quase 76% do valor total aí quanto à venda líquida, tá? Ali, claro, igual a Gabriela, o que eu coloquei com duas casas aí. Tudo bem? Relembraram aí? Dúvida? Júlia, Maria Eduarda, Thaís, Matheus, Maria, sei lá se tem Maria. Ah, tem, a Maria Eduarda tá aqui, caramba. Como assim, sei lá, né, Maria? Beleza, beleza. Então eu vou fazer a sequência toda e aí a gente vai vendo. Quem tiver dúvida, óbvio, né, gente? Pergunta, hein? Pergunta porque isso daqui a gente vai, no recesso, na volta, ter mais conteúdos ligados a cálculo. Segunda parte, nós vamos pegar o lucro bruto, dividir pelo valor das vendas líquidas e multiplicar por 100. Então deu 24,44. Eu coloquei de vermelho só para diferenciar, tá? Mas não quer dizer que é negativo, tá bom? Eu acabei até de ter esse insight aqui que eu olhei. Terceiro momento, ó, 495 dividido por 4 milhões aí, né? 793. Outro, ó, 8.394 dividido por 4.793. Só um detalhe nesse que eu queria falar. Quem tem aí calculadora científica, não é do celular, estou falando científica mesmo, aquela que você provavelmente deve ter comprado aí, ganhou de alguém que já tinha tal, que você tome cuidado quando der esses valores menor que zero, porque pode ter um problema, que a calculadora ela pode pegar em cima e botar um número diferente. Então, quando você for fazer essas contas, fica de olho, porque às vezes ela pode colocar o número inteiro e em cima ela coloca um elevado aí, tipo elevado a menos alguma coisa, tá? Eu tô falando porque aconteceu aí, eu tive já caso de alunos e aí o aluno errou a conta por besteira por conta disso. Ah, João, ainda bem que a gente vai fazendo aqui, ó. Eu coloquei a foto aí da calculadora, mas ó, eu vou até deixar eu voltar que eu botei uma foto aqui. Quem tem essa calculadora científica aqui, ó, da esquerda, isso aqui eu uso, eu dou uma aula de cálculo, gente, eu sou obrigado a dar aula de calculadora primeiro para os alunos entenderem, né? E aí, tá vendo aqui, ó, na calculadora que tem um menos um aqui, ó. Se quiser, eu até vou abrir um slide aqui um segundo com um zoom maior, só para mostrar. Quando a calculadora científica der esse menos um, significa que existe um zero, ó lá, existe um zero à frente desse 8. Só que por que ela não coloca? Porque às vezes é,
Ele não cabe porque são 10 números, 11 números aqui. Então, como não cabe, na verdade aqui à frente, ó, teria um 0 e vírgula 8. É igual o caso desse exemplo aí que eu mostrei agora, que nesse exemplo ficou 0,18, tá? Nesse exercício que a gente está corrigindo. Ah, João, nesse caso não, é porque do outro exemplo era diferente mesmo lá, a forma de calcular, cara. Voltando aqui, né? Ó, não era, João. Aqui era uma sequência só. Só que tudo era para você fazer uma sequência só, analisando com base nas vendas líquidas. Próximo, ó. Lucro operacional. Tudo a gente está se baseando nesse primeiro aqui, ó, que é o da venda líquida. Venda operacional 14,27. Ó, João Pedro, seja bem-vindo aí. Uma honra ter você, hein? Então, 683.994 dividido por 4.793. João, eu estou fazendo a correção do exercício da última aula que ficou aí para ser feito, tá? Não sei se você já tinha visto, já tinha feito, mas eu já estou fazendo aqui a correção, pelo menos das duas primeiras colunas, para que vocês consigam aí fazer o resto, que pelo menos lembrem, né, que tinha que fazer. Terceiro momento, olha lá, mais um valor que deu pequeno aqui, deu 0,23. De novo, né, vai dividir lá pela venda líquida, ok? Despesa financeira, mesmo padrão. Resultado não operacional, ó, esse daqui já dá bem menor ainda. Então, de novo, né, quem usa a calculadora científica, aconselho que tome cuidado quando der esses casos de número pequeno para não colocar valor errado. Dando sequência, lucro, ó, antes aí, aqui é imposto, tá? Eu escrevi imposto aqui, mas é imposto. Acho que se eu mexer lá, ele vai tirar da tela. Quanto ao imposto de renda, deixa eu ver. Ah, ele deixou. De novo, vai dividir pela venda líquida e o imposto de renda. E aí a gente tem no final o lucro líquido. Então, ó, de tudo aquilo que ele faturou, né, que teve como faturamento na venda líquida, de 4.793.000, só 5,67% ficaram aí para lucro líquido. Beleza? Porque olha quanta conta aí que teve no meio do caminho. Teve custo de venda, despesa operacional, teve aí receita financeira, despesa financeira, resultado não operacional, aí a contribuição social, imposto de renda, e aí sobrou, né, uma pequena fatia dos 4.793.000, sobraram 271.000. Tudo bem da análise horizontal, análise vertical? Desculpa, vertical, que a gente vai fazer a horizontal agora. Alguém quer perguntar? Deu direitinho. Beleza, Gabriela. Mais ninguém? Povo, acorda, hein? Porque se eu abrir uma tarefa aí desse aí, vocês vão ficar doidos. Pode falar. Eu fiz junto com o senhor e deu o mesmo resultado. Muito bem. Então eu vou fazer agora o horizontal, tá? Bora. Ó, agora que o Velozes dos Ovos chegou, né? Que só faltava ele aqui na aula. Ele chega mais do que mais a metade dos alunos, o Velozes dos Ovos chega aqui. Oi, Isadora Bosquim, também você chegou junto com o Velozes dos Ovos. A gente vai fazer a horizontal. Aqui, ó. A horizontal, ela é a análise que você vai comparar o x2 com o x1, tá? Ou seja, eu comparo o ano que eu estou com o ano passado. Então, assim, eu tive 4.425.000 em 2012, né, no X12 lá. E aí eu vou comparar com o X1, que é 4.793.000. Essa análise horizontal
é só dividir, né, o valor atual pelo anterior e multiplicar por 100. Quase agora eu coloquei a fórmula aí para vocês no chat. Quem não tem, se precisar, eu coloco de novo, tá? Então, vou começar, ó, a primeira, 92,34%. Ou seja, o valor do x2, ele corresponde a 94%, 92% do valor do anterior. Tudo bem? E aí o próximo é a mesma coisa, ó. Você vai olhar pela linha, como é horizontal, né? A horizontal é deitada aqui, ó. Fazendo um risco aí, ó. Você vai fazer o comparativo. Pega o primeiro valor aqui, o atual, e divide pelo anterior. Ninguém falou nada, eu acho que tá entendendo. Segundo, ó, 98%, mesma regra, tá? Risquei ali, mas faltou um pedaço. E aí, era para fazer isso na tabela toda. Quem não fez, era para você ir calculando, porque eu dei esse exercício justamente para que vocês pudessem aí treinar. Ah, o João, beleza. Para que vocês pudessem treinar aquilo que eu tinha explicado, ó. Despesa operacional, 84,14. Aí eu fiz 427 mil dividido por 495. Olha nesse caso, que deu um valor maior que 100. Por quê? Eu tenho 17 mil de resultado operacional contra 8 mil. É claro, né, que o dobro de 8 mil é 16, então já tinha que dar aí mais que 200%. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, em comparação, eu tenho um valor maior que 100. Segundo, também eu tenho outro, porque 742 mil é maior do que 683. Isso aí que eu estou até mostrando esse passo a passo, é até uma dica aí, Bruna, para que você possa verificar que se você olhou o valor da coluna atual, tipo do X2, ele é maior do que o valor da coluna anterior do X1, e você está fazendo a análise horizontal, tem que dar mais que 100%, se o valor atual é maior que o anterior. Se de repente não deu, vamos supor, nesse que eu acabei de fazer, que deu 108, se tivesse dado 10,86, 85, quer dizer que você comeu aí um ponto, aí uma vírgula no meio do caminho, tá? Então, para vocês irem olhando, ó, de cabeça, assim, sem mostrar o resultado, o próximo, que é a receita financeira, vocês já vão saber que vai dar menos que 100. Por que que eu vou saber? Porque 7 mil é menor que 10 mil. Então, olha lá. Fácil, né? Porque é até, de certa forma, uma prova real aí que você olhou. Você viu que um valor é menor que o outro, você sabe que o resultado tem que dar menos que 100. Você olhou, ó, igual esse próximo aqui de baixo, viu que um valor é maior, nesse caso que é 442 mil, e o do lado é 284, ele vai dar um valor acima. E um detalhe que o resultado não operacional, que de novo ali eu comi um A, o resultado não operacional, ele não tem nada, ó, ele só tem no primeiro período. Nos outros períodos tem um traço, então você não precisa fazer nada aqui, ó. Ali precisa no vertical. Mas na verdade também não vai ter nada, então não precisa fazer. Você não tem nada aqui, tá? Até aí, tudo bem? A gente tá, só faltam mais 4 aí para eu terminar de montar. Ninguém quer falar nada? Professor, Diga. por que que não tem um resultado não operacional? O que que significa? Que não foi apurado, porque isso aí você vai apurando por período, né? Nesse caso, não foi apurado o resultado. Então, quando não tem apuração, aí fica o traço mesmo. Quando fala não foi apurado, quer dizer que não foi calculado ou que aconteceu alguma coisa que não permitiu de você ter esses dados. Tá Tá bom, bom? obrigada. Nada. Eu vou terminar então isso aqui, só para a gente poder. Que aí eu vou explicar uma outra coisa aí. Ó,
O de baixo, 74,69. Aqui tudo vai dar igual. Deu igual aí, João, o seu? Todos esses de baixo? Ou você achou que tivesse bugado? Uhum. Então, beleza. Porque às vezes o aluno acha, nossa, tá dando errado essa calculadora. Aí pega a calculadora do celular, pega a calculadora do computador, sei lá, pede a calculadora pra mãe. Ó, Cauane, tá que tá, hein? Mas esses últimos quatro aí deram iguais, né? Apesar de não ser ali o valor repetido, mas a proporcionalidade deles bateu aí a mesma coisa. Ok? Matheus, dúvida? Júlia, Pedro, João Pedro. Por isso que é bom sempre você refazer a conta aí para confirmar. Fé no pai, né? Que no MB sai na prova aí, o João Vitor. E a Cauane aí, pelo visto, já tá de volta na área. Repetiu 3 vezes as contas para ver? Faz parte, né? Bom, tudo bem, né? Podemos continuar então? Vocês querem que eu faça aí junto com vocês a outra coluna? Porque se for querer que eu faça, aí a gente vai ter que calcular junto. Podemos é o quê? De eu fazer com vocês, é isso? Cauane, sim, João Pedro. Beleza, eu tô marcando um povo aí que dificilmente eu lembro deles, mas eu acho que tem um aluno ali que eu marquei que ele entra na aula, mas já foi. Acho que é o Otávio, não, sei lá. Acho que é a Luísa. A Luísa já entrou na aula. Então vamos fazer. Quem tá aí acompanhando, tá? E está tá conseguindo? Eu vou fazer então assim, ó. Vou fazer aqui do vertical as 3 primeiras e aí depois eu faço a do horizontal ali, do X3. Pode ser? Vou fazer a do vertical aqui, aí eu vou abrir o texto para a gente fazer a leitura e eu poder explicar uma atividade que vai ficar aí para vocês fazerem até dia 12 de maio. Mas, como semana que vem, né, vocês vão aí ter um dia de paz, uma semana de paz, digamos assim, é, eu vou acabar deixando já explicado, porque aí fica a critério de cada aluno, né? Tipo, o aluno quer já começar a pensar aí o que ele vai fazer. Beleza. Ou vai ver qual grupo que ele vai trabalhar, porque a atividade que eu deixei, ela é em grupo, tá? Então eu vou fazer aqui, eu já explico lá ela, até porque, né, eu botei em grupo para facilitar a vida de vocês, e por sugestão, eu aconselho que vocês até trabalhem com o grupo do TCC. Mas espera eu explicar aí que a gente chega lá nessa bagaça aí, tá? Mas por sugestão, que vocês trabalhem com o grupo do TCC. Até porque se você usar o grupo do TCC, a sua vida vai facilitar muito, já que vocês estão trabalhando em outro momento. Bom, vamos lá, só para eu fazer os 3 primeiros de um e os 3 primeiros de outro. Acompanha aí, quem não fez nada. Bom, análise vertical. Análise vertical, tá? Eu vou limpar todos esses riscos aí para ficar uma coisa mais nova. Tcharam. Análise vertical. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor da conta, ó, que está aqui, o valor da conta, e vou dividir pelo total aí dessa minha análise. Nesse caso, eu tinha falado semana passada que as vendas líquidas representam o total. Então, tudo que eu vou analisar vai ser baseado nas vendas líquidas. Como no X2 o valor da venda líquida é de 4.425.000, nesse caso, nós faremos aí venda líquida dividido por venda líquida. Então, a análise vertical, que é aquela análise que vai olhar em pé, né, vamos chamar assim, ó, vai olhar de cima para baixo, ela vai passar a ser 100%. Porque número dividido pelo próprio número dá 1. Vezes 100 vai dar
100%. Bora pro próximo, então. O próximo vai ficar 3.273.530 dividido por 4.425.866. E aí você faz vezes 100, que dá 73,96. Eu vou digitar aqui, mas eu não sei se ele vai sair, porque às vezes ele resolve sair da tela. Pior que saiu, né? Só foi eu falar. Então é mais fácil eu tentar fazer de outra forma isso. Olha lá. Viu aí que apareceu, né? Então apareceu aí o resultado. E eu vou fazer esse último. Pode ser que tenha saído de novo. Vou fazer esse último. Deixa eu só fazer o último teste, porque se for sair da tela, é melhor eu desenhar na tela. Ah, não saiu da tela. Agora vai ficar mais fácil. O último, a gente vai pegar o 98 e... desculpa, 98 não. 1.152.000. 1.152.336 e vai dividir por 4.425.866. E aí multiplica por 100, que dá 26,03. Beleza? Ó, botei aí o valor, vou colocar até uma porcentagenzinha aí para ficar mais visual. Ok? Alguém quer perguntar? Tranquilo? Porque aí eu vou só mostrar os primeiros aqui, ó, da horizontal, e quem não fez termina aí, porque tem que preencher até o final aqui essa tabela. Podemos? Fala aí. Por mim, podemos. Beleza, tranquileba. É assim que fala, tranquileba. Vamos lá, então, tranquileba. Bora para a sequência. Aqui ao lado, ó, eu vou fazer aqui o horizontal ali do x3, hein? Horizontal do x3. Depois vocês completam aqui a tabela, João. Ó, o horizontal do x3 é eu pegar o valor que eu tenho aqui, seria do período atual, e dividir pelo período lá o valor que eu tenho no período anterior. Então, 5.851 vezes 4.425, se você faz aí, né, de novo aquele caso que eu tinha dado a dica. Se você olha que o valor atual é maior do que o valor anterior, você sabe que vai dar mais que 100%. Fixem isso, anota aí no rodapé do caderno, sei lá. Porque se você faz a análise e dá o valor menor, quer dizer que você comeu aí algum ponto aí, você colocou ponto no lugar errado. Eu tô falando isso porque tem no Etim, eu sei que tem muitos de vocês que fazem a conta tipo à mão mesmo. Mas, por exemplo, no técnico tem muitos alunos que acabam só fazendo na calculadora. E o que é o pior? Quando ele vai fazer essa conta, ele pega lá 5.851. Ele bota 5, aí coloca um ponto. Ó, vou até fazer aqui, que ele vai dar erro de sintaxe erro, ou match erro. Ó, 5 pontos. Aí 851, ele põe ponto de novo. Aí 586. Aí ele vai dividir por 4 pontos. 425 ponto. 866. Ó, ele dá erro aqui, ó, dá sintaxe erro na calculadora. Eu vou... Pior que eu... Ah, não, vou subir uma foto disso aí que eu falei, como é que dá o erro. Então eu tenho que só tomar cuidado, tá? Eu sei que do Etim vocês, muitos, né, claro, costumam fazer de uma forma mais manual aí e tal, mas tem muita gente que erra, tipo, calculadora. O cara tá fazendo a conta na calculadora e ele erra por causa da calculadora, tá? Colei aí no chat, essa é a mensagem que dá na calculadora de erro. Ó, sequência aí, né? Mais uma vez o valor é maior, então 4.218.671 divide por 3.273, multiplica por 100, 128,87. E vou fazer o último aí, depois vocês vão completar essa tabela, hein? Ó, o último, 141,71%, que é 1.632 dividido por 1.152, tá? 1.632 por 1.152. E aí deu 141. A sequência é igual. Você vai fazendo comparativo, tal, um com o outro. E aí a análise vertical dessa última aqui vai seguir a mesma premissa do que a gente fez. E eu vou falar agora como é que a gente faz essa análise, mas
Alguém quer perguntar aí alguma coisa sobre isso? Ou não? Ou não sabe o que perguntar? Pode falar. Por enquanto tá tranquilo, professor. Maravilha. Mais ninguém? Então eu vou agora partir para análise ali para mostrar para vocês. Bom, aqui nessa aula que a gente está vendo aí, já tem acho que 2 semanas aí, as análises dentro da gestão financeira ou da administração financeira, elas são um retrato da situação que a empresa se encontra, seja caso positivo, caso negativo. Nós temos, por exemplo, empresas que não acompanham o que está acontecendo, e esse não acompanha faz com que a empresa se coloque numa situação crítica muitas vezes. E essa situação crítica, ela é complicado, porque ele só vai perceber que está com problema, o gestor da empresa, quando é tarde demais. Então a gente precisa estar monitorando e, claro, o cara não é obrigado, pessoal, tipo, a saber fazer essa análise, ele não é obrigado a gerar relatórios, até relatórios de fins contábeis, tá? Por quê? Existe a contabilidade para isso, mas ele tem que saber, pelo menos, aí interpretar, entender a situação que aparece quando o contador dá o relatório, quando o contador manda aí alguma recomendação. E aí, a gente entra aqui, ó, nesse ponto, peraí que vai aparecer as outras correções, mas deixa aí, ó. Pegando aí a análise horizontal. Ó, deixa eu arriscar aqui, análise horizontal, tá vendo aí, né? Com base na análise horizontal, a gente consegue perceber, por exemplo, ó, as vendas líquidas na análise horizontal aqui do X2, elas diminuíram aí em 7,66%. É que eu não escrevi aqui, ó. Mas isso daqui que eu tô falando, ó, deixa eu limpar aqui. É baseado no que tá aqui, tá? Ó, fiz a análise toda aqui, a conta. Então, o que eu tô comparando aqui nessa primeira? Baseando aqui, ó. Olha aí que eu tô arriscando. Tô baseando aqui no anterior. Então, qual o panorama que eu tenho? As vendas líquidas reduziram em 7,66% no X2. Porém, no X3 elas aumentaram. E aí a gente fez também, né? Olha lá, aumentou aí 32%. Se for comparar até com o outro período, ele diminui um pouco, acho que dá 22% aí, se for comparar com o X1. Então, teve um aumento, isso é um ponto, porque aí eu consigo ver que essa oscilação está melhorando. Se eu vou comparar grandes períodos, tipo, tem empresa que compara períodos semanalmente, tem empresa que compara mensalmente, tá? Aí eu consigo ter um panorama mais detalhado. Então, consigo ver como é que está a situação. Outra coisa, a minha situação dos custos da empresa. Nesse caso, ó, reduziu do X2 aí comparado com o X1. Olha lá. X1, custo 3.621.000. X2, 3.273.000. Claro, né, que aí a gente também tem que olhar assim o contexto. Diminuiu porque a venda líquida diminuiu. Tá entendendo que uma coisa acaba ligando a outra? É tipo um efeito dominó. Teve a diminuição, porém, ó, assim como as vendas aumentaram, né, no X3, os custos também aumentaram no X3. Olha lá. Passou aí para 4.218.000. Aumentou 1 milhão a mais, quase, em comparativo com o último ano. O lucro bruto, que é uma outra informação importante, ele também acompanha as variações, diminuindo e aumentando, até porque eu já falei, né? A venda líquida diminuiu, o custo diminuiu. Depois aumentou, o lucro bruto também aumentou. Isso aqui é até uma sugestão para vocês um dia aí na vida, aí, sei lá, se
o pai, o avô, se vocês forem em algum lugar e tiver um jornal e tal, sugiro que vocês deem uma olhada em jornais, porque sai relatório. Tem empresa, principalmente empresa que tem ação na bolsa, elas divulgam relatórios, pessoal. E aí no relatório tem lá a análise da situação, a análise do DRE. Esses relatórios ou essas análises ajudam as pessoas que vão investir a ter, né, um panorama e a ciência, não só tipo uma pequena empresa ou o dono da pequena empresa, tá? Até aí, tranquilo, né? Tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Beleza. Peraí que eu fiz uma manobra aqui no slide. Deixa eu primeiro avançar o slide para depois eu jogar aqui a tabela, porque eu vou seguindo essa tabela aqui só para poder ir mostrando para vocês esses comparativos aí que eu estou mostrando. Esses relatórios, você não precisa, tá? Ser aluno aí de contabilidade e tal. Você, para fazer, você atuando às vezes como assistente financeiro ou coisa do tipo, você vai se deparar com isso, tá? Então, ó, o D, despesa operacional, seguiu aí uma redução, porém no X3 elas não variaram muito. Pior, eu coloquei aqui, ó, despesa operacional tá aqui, ó, comparativo do X3 com o X2, teve aí uns 60 mil quase de variação. Não aumentou muito. Então também é outro ponto, porque o lucro, as vendas líquidas e o custo aumentaram e diminuíram, mas aqui ele já não teve tanto impacto. Então, em resumo, ó, a gente consegue concluir que a redução aí da despesa não foi só quantitativa, né? Mas também aí isso representou critério qualitativo, já que o faturamento das despesas eles não aumentaram na mesma proporção, então houve aí até um ponto positivo, tá? E no segundo momento, ó, aqui embaixo, a redução aí das vendas foi lá, né, de X%, que agora, deixa eu voltar o slide aqui. Ó, eu vou voltar para vocês poderem ver. A variação das vendas, ó, no segundo período ela teve uma diminuição, porém depois houve aí o aumento. Então aqui é um panorama olhando a situação financeira, tudo isso de forma horizontalmente. Por fim, a gente tem a análise agora do vertical. Tem até mais dados aqui, ó, mas é tudo complementando, ó lá. A letra E, o resultado operacional que a gente não fez, ó, teve a variação positiva também, então tornou aí a empresa mais lucrativa no final. Tudo isso olhando os dados que são apresentados lá, porque a gente não tá aqui a conta toda feita, tá em outra tabela minha. Mais uma outra coisa, ó, a receita financeira reduziu e aí no segundo momento de novo, né? Aumentou, mas ó, situação como variação cambial, por exemplo, quando eu falo receita financeira, eu posso falar de aplicações da empresa, que pode mexer aí com o dinheiro que a empresa tem. Então, até isso é possível de eu ter o panorama, porque aí às vezes é a hora de mudar aí a forma de aplicação. No caso dos resultados não operacionais, ó, só aconteceu em um período que foi até o que tinha perguntado, aí eu não lembro se foi a Júlia, a Thaís, mas ó, ele foi eventual, só aconteceu num período, e aí não teve nos anos seguintes, que seria, né, a sua dúvida no relatório, ela já viria aqui respondida, entendeu? Por isso que é importante aí o relatório no final. E aí, por final, a gente vai chegar na próxima análise, que é a vertical. Deixa só eu arrastar a tabela de novo para cá, para a gente poder ir seguindo a tabela aqui. Pronto. Ó, no vertical, tá? Que é uma outra análise, hein? Os custos permaneceram aí estáveis, de certa forma.
Então, olha lá, custo permaneceu aí, não teve tanta oscilação na questão do custo, aí passando do primeiro para o segundo período. Só que aí, a gente olhando aqui, né, ali na verdade era X1 e X2, mas no último já teve um aumento aí. Ó, tá vendo lá que teve um aumento do último? Se a gente faz a comparativa aqui do vertical, olhando o valor de 4.218.000 e dos 5 milhões, vai perceber aí que ele não mudou muito, tá? Ó, olha aqui, ó, 4 milhões para os 5.851.000. Se a gente fizesse a conta, deixa só eu botar essa conta aqui para vocês. 4.218.671 dividido por 5.851.586. Olha, ele dá aí vezes 100, 72,09. Então, comparado aí com o ano anterior, essa conta ela não teve tanta mudança assim. Lucro bruto, ó, ele aumenta quando você tem menos custo. Despesa operacional reduziu aí também por conta do custo que diminuiu e o lucro aumentou. Ou seja, a vertical, eu olho aqui o cenário, ó, comparativo interno das contas, sem eu me basear no anterior, que foi o que a gente estava fazendo até agora. A despesa financeira aumentou, então, de novo, comparando lá, né, entre os períodos e dentro do próprio ano, e aí o lucro, aí ele reduziu a participação nas vendas líquidas para 5,3. Isso olhando aí no cenário final, que não tá montado aqui a conta final, tá? É isso. Então, quando a gente faz essa conta, o objetivo final é que você pegue todos aqueles dados, todas aquelas informações que estão apresentadas e que você consiga construir a análise apontando quais foram os principais pontos ou quais foram os principais problemas, as situações que ficaram evidenciadas aí para que o gestor tome cuidado. Porque quando eu falo para o gestor tomar cuidado, vai na conta Peraí, gente, só que eu vou ter que. Eu tinha a mensagem piscando, achei que era de vocês e não era. Na conta aqui, por exemplo, ó, que eu olho, a minha despesa operacional está aumentando muito e não está acompanhando aí a venda líquida, eu preciso tomar cuidado. Aí entra aquilo que eu comentei já em uma vez, falando de reduzir custo tal, porque a gente precisa ir monitorando para poder ir tentar cortando, entendeu? Então, deixa eu só escrever. Entrar na aula. Então, se a gente não monitorar, fica complicado aí, porque em algum momento você vai começar a perder liquidez. E aí lembra da liquidez que eu falei, né? No final você não vai ter aí um resultado ou um retorno baseado no que você esperava. Dúvida? Perguntem aí sobre isso. Ninguém vai perguntar? Joaquina, Cauane, Bruna, Gabriela Abreu, Gabriela Vitória. Fala aí, Thaís. Ô, professor, sobre o resultado não operacional, não precisa calcular todo ano? Não, porque pode ter ocorrido alguma coisa ali que aí acabou aparecendo ele. Ó, tá aqui no outro, né? Cadê? Vixe, Maria, vai voltar 500 coisas aqui. Olha lá. É de forma eventual aí. Então, claro, quando tiver, você precisa calcular. Mas quando não, aí não, você deixa, não tem um porquê. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Sabe, eu vou te dar um exemplo. Ai, caramba, eu perdi seu nome aqui. Foi a Gabriela? Ou a Thaís? Aí, Thaís, vou te dar um exemplo. Lembra
ano passado, eu acho que citei isso semana passada, que teve aquela chuva lá em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, foi antes de ter a pandemia. E alagou tudo, tal. Muitas empresas, elas tiveram problemas no sentido de perda. Porque a enchente trouxe um impacto, a chuva, né? Às vezes, sei lá, desabou o telhado da empresa lá do galpão, e aí teve perda, prejuízo. Então, quando a gente tem o resultado não operacional, ele vai se basear, às vezes, nisso. Se baseia aí nesse prejuízo que a empresa teve. Então, não é todo ano que vai acontecer isso. Não é todo ano que você vai ter esse prejuízo. Como também pode ter aí um resultado positivo, a empresa foi vender uma máquina, vender um carro, vender um equipamento que ela tinha. Não é todo ano que você vai sair vendendo todas as suas coisas. Então, isso daí é esporádico, tá? Até, não sei aí se algum de vocês faz logística à noite ou já pensou em fazer, mas em logística tem lá a matéria de custos, e eles falam de depreciação. Na depreciação, é quando o bem perde valor. E aí, nessa perda de valor de bem, a gente tem a situação que chega uma hora que você precisa trocar o veículo por um veículo mais novo. E para fazer isso, você vai ter que vender aquele antigo. Então, isso daí, por exemplo, entraria nesse caso do resultado não operacional, porque foi uma venda que você fez para a compra de um outro, tá? Opa, calma. E aí eu vou falar aqui da atividade. Alguém quer perguntar mais? Senão eu avanço aqui, turma do Brasil. Continuar então, hein? Espera aí que eu vou abrir aqui o texto. Ó, eu deixei um texto para vocês que é sobre gestão financeira. Não é um texto surreal, meu Deus, com muitos termos difíceis e tal. É um texto tranquilo, onde a ideia é que vocês façam a leitura do texto, que vocês façam a discussão entre vocês, para que vocês criem um podcast. Sabe o que é um podcast ou não? Sim, Sim, quem falou? Thaís? Júlia. Júlia, o que é o podcast? Podcast é tipo pode ser uma entrevista ou uma apresentação de alguma coisa sendo falada. É tudo falado. Isso! Muito bem. Parabéns. Olha, gente, até o Matheus escreveu. O Matheus tinha assumido você, hein, cara? O podcast, ele... Eu já trabalhei com outras turmas, tal, até no TCC mesmo, ao invés de fazer prévia, eles fizeram um podcast lá para apresentar o trabalho. É uma coisa gravada, o áudio gravado. Então, até, eu acho que tá a atividade para o dia 10 de maio aí, vocês precisarão desenvolver o podcast. Aí você fala assim, nossa, 10 de maio tá longe. Tá longe, tem um mês quase aí, mas é porque, como a gente vai ter o recesso, então eu já deixei essa atividade para poder contar, tá? E aí o podcast, a ideia é que vocês leiam o texto e que vocês apontem aí formas, maneiras de como as empresas podem melhorar a sua gestão financeira. Porque vocês já viram que a gestão financeira no começo, em março, a gente agora chegou a essa parte das análises, vocês viram a questão do capital de giro. Então agora vocês vão, de certa forma, aí, colocar a visão de vocês, as coisas que vocês entendem no podcast. Põe aí mais ou menos 5 minutos, tá? Porque senão, às vezes, tem aluno que vai fazer o podcast de 30 segundos. Apresentou, a gestão financeira é importante. Pronto. Acabou o podcast, né? E aí não é essa a ideia. Então, eu até sugiro que façam isso com os grupos. Por exemplo, grupo do TCC, não vai até 5 pessoas, o grupo do TCC? Sim. Sim. Então, os senhores e as senhoras podem formar com o grupo do TCC. Ah, professor, eu não gosto de trabalhar com o meu grupo do TCC, eu só tô lá porque não tinha para onde ir. Tudo bem, mas aí, se for fazer com um grupo diferente, eu sugiro que vocês, como que é? Se atentem a pelo menos trabalhar de dois a 5 componentes, tá?
Porque se vocês deixarem tipo, fazer sozinho, vai ficar trabalhoso, aí depois o aluno vai entregar uma coisa fora ou com menor qualidade aí do que era esperada, até porque são as opções aí que eu tô dando para poder facilitar a vida de vocês, porque eu sei que no terceiro ano, cada trimestre ou bimestre ou qualquer nome que vocês chamem, que passa, fica mais apertado para vocês. Quando eu falo fica apertado, é porque vocês têm TCC, tem vestibular. Então, trabalhem em grupo. Aproveitem quando der trabalho em grupo para que vocês façam, tá? Coloquei 2 links no chat. Um é do Anchor, e o outro é um texto ali falando de como gravar áudio pelo celular. O Anchor, você consegue entrar lá na plataforma, se cadastra, grava seu áudio, posta lá, ele fica disponível online, dá para depois você colocar o link na tarefa. O outro fala de como gravar no celular. Um exemplo, vocês conseguem gravar pelo WhatsApp e aí depois vocês pegam esses áudios e vocês juntam. Ou tem um gravador de voz no celular. Grava a voz aí no celular e passa. Alguém junta. Online também tem programa que junta aí arquivos de áudio, tá? E aí vocês apresentam. Tem milhares de opções. Não vai fazer igual o primeiro ano. Ontem à noite estavam ligando pelo Teams. Eu falei, gente, o que tá ligando para mim pelo Teams? Aí criaram um raio de um grupo aqui porque não sabem gravar. Eu falei, gente, eu expliquei 50 mil vezes e vocês agora estão aí nesse desespero, né? Então, sugiro que vocês já comecem a ver, já comecem a observar como é que vão fazer isso, porque senão chegar em cima da hora, aos 45 minutos do segundo tempo, vai ficar complicado aí de vocês fazerem, tá? E o texto tá aqui. Se vocês quiserem, eu abro o texto, dou uma falada aí com vocês sobre o texto. Eu deixei o texto aqui já aberto em Word para poder mostrar, ó, porque aqui não tem mais nada. A gravação vai ficar disponível, mas o texto, ó, deixa eu mostrar aqui antes da gente encerrar. Lembrando, agora no final da aula, vocês teriam aí para trabalhar os exercícios que aí não terminou, né? Porque já passou uma semana aí que era para ter feito. Ó, o texto é esse. Tranquilo de ler. Ô, caramba, super zoom aqui. Ó, o que é gestão financeira? Aí ele fala coisas que vocês já viram, né? Organização, controle aí das obrigações, dos recebimentos, que são as saídas e as entradas. Questão aí do controle através do capital de giro, que a gente viu. A importância da gestão financeira também está aqui. Então, questão de mercado ser competitivo, de você precisar controlar. Elementos aí, ó, para gestão financeira, a gente já falou, fluxo de caixa, gestão de contas, capital de giro, nota fiscal, estoque, planejamento financeiro, e aí vem a atividade para vocês fazerem. Tá? Então, é isso. Se alguém quiser perguntar sobre a atividade, pode perguntar. Se de repente